Olá, boa noite. Você incluiria a empregada doméstica entre os utensílios da casa? Claro que não, né? Mas o Ministério da Educação incluiu esta pergunta no questionário de inscrição do Enem e já veio a ordem para retirar. A China anuncia a construção do prédio mais alto do mundo com 220 andares em apenas 3 meses. Você moraria lá? E veja ainda nesta edição do Jornal da Cultura. Cuidado com as dívidas. Banco Central alerta que quase metade dos brasileiros tem alguma pendência com bancos ou lojas. Evite a pressa para comprar o seu celular 4G. Você pode comprar uma coisa e levar outra. Prefeitura de Buenos Aires cria seu próprio índice de inflação, já que o governo Kirchner manipula os números nacionais. Essa é a imagem em computador do prédio que os chineses pretendem construir em 3 meses e garantem que será a prova de terremotos. Ora direis ouvindo vozes. Colecionador doa para a USP um acervo com vozes de personalidades, incluindo registros raros. Quase metade da renda dos brasileiros está comprometida com dívidas. Sem dinheiro, o consumidor coloca o pé no freio e procura gastar menos. Dívida todo mundo tem ou conhece alguém. Os brasileiros estão endividados muito. Conheço colega que está muito endividada. Segundo o Banco Central, as famílias brasileiras estão com 44% da renda anual comprometida com dívidas, quando o recomendável seria no máximo 30%, segundo os economistas. Quando o governo apostou todas as fichas no aumento do consumo para manter a economia aquecida, acabou se tornando refém do comportamento de compra da população, que agora resolveu colocar um pé no freio para não ficar mais endividada do que já está, principalmente porque os salários não conseguem acompanhar o aumento dos preços. Estou gastando mais? Bem mais, principalmente na alimentação. A maior prova disso está nos supermercados. Segundo uma pesquisa da FEComércio, aumentou o número de pessoas que parcela as compras de alimentos, o que não acontecia há 7 anos. Com a inflação subindo, sobra menos dinheiro para os itens que não são considerados essenciais. Tem que cortar o resto. Roupa, corta um pouco. Eu quebrei meus cartões de crédito, certo? Quebrei meus cartões, senão não adianta economizar você usando os cartões, né? O impacto dessa desaceleração no consumo foi sentido no PIB, que no primeiro trimestre avançou apenas 0,6%. Para o economista, o país só voltará a crescer com mais investimentos do governo e das empresas. Estimular, tá certo, o consumo, políticas, por exemplo, desoneração fiscal, automóveis, etc., tem dado certo, mas esses efeitos são progressivamente cada vez menores. E olha, quem é pai e mãe hoje em dia tem um desafio a mais na hora de educar os filhos. Precisam preparar as crianças para serem cidadãos do mundo digital, sem esquecer de definir os limites. Mauro e Elisane têm um desafio: formar e educar o filho Felipe, de 9 anos. O mundo tecnológico é muito importante, né, para a educação dos filhos. O que não pode acontecer é deixar sem limite. Para driblar as diferenças de gerações e ficar mais perto do filho, eles vieram de Chapecó, interior de Santa Catarina, para um congresso em São Paulo, organizado para ajudar na convivência entre pais nascidos na era pré-computador e os filhos da era digital, onde tudo gira em torno de computadores, iPads, iPhones e muito mais. As famílias, no geral, estão enfrentando muitos conflitos, principalmente devido à tecnologia que está entrando muito rápido nas famílias de todos nós. O Felipe veio junto e já aprendeu alguma coisinha. Sobre a educação dos filhos, essas coisas, e que não pode ficar muito tempo na internet. O congresso é realizado pela Escola de Pais do Brasil, organização não governamental que orienta pais, futuros pais e educadores a formar bem as crianças. Uma vez por semana nós nos reunimos nessas escolas com os pais e os alunos. E cada semana é um tema diferente que é tratado pela escola. São 10 temas que vai desde a criação, a formação da personalidade da criança até a fase adulta, passando por temas como limites, como valores, como cidadania, como drogas,
sexualidade. Esse congresso acontece há 50 anos. Todo ano aparecem novos desafios e, portanto, novas atualizações. Mas, apesar das transformações no cenário, tem alguns ensinamentos que nunca mudam. A criança necessita de amor, a criança necessita de segurança, a criança necessita de limites. Então, ela pede isso aos adultos, aos pais, aos cuidadores, aos professores. Melhorar a convivência e entrar no mundo da criança faz parte do processo de educar. Refletir sobre a educação também, já que receita pronta não tem. No Mato Grosso do Sul, os índios voltaram a ocupar a fazenda Buriti, onde na quinta-feira um índio da tribo Terena foi morto e outros 14 ficaram feridos em choque com a polícia. O Conselho Indigenista Missionário alerta que há risco de conflito em outras 55 áreas. A fazenda Buriti está situada a 70 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em protesto contra a desocupação, os índios queimaram os pastos e destruíram as edificações. O local é alvo de disputa entre os antigos proprietários e advogados que reclamam a homologação como área indígena. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, esta é apenas uma entre as mais de 50 áreas de risco de conflitos entre tribos, produtores rurais, garimpeiros e exploradores de madeira que invadem terras em litígio. E olha, mais uma confusão no Enem, dessa vez por conta de uma pergunta que relaciona a empregada doméstica entre os utensílios domésticos, como geladeira, TV e aspirador de pó. Na ficha de inscrição para os candidatos ao Enem, uma das questões se refere aos objetos que o aluno tem em casa. Depois de itens como televisão, videocassete, carro e máquina de lavar roupa, aparece o item empregada mensalista. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, admitiu que se trata de desrespeito aos trabalhadores da categoria e mandou retirar a pergunta do questionário. Mas isso só poderá ser feito no ano que vem. A Federação Nacional das Empregadas Domésticas protestou, afirmando que se trata de atitude discriminatória. Passagem de ônibus no Rio é mais barata do que em São Paulo e turista alemão baleado na Rocinha permanece em estado grave. Vamos a um giro de notícias nacionais. A polícia do Rio iniciou a operação na Rocinha na tentativa de prender o homem que baleou um turista alemão de 25 anos. O jovem, que está internado em estado grave, queria visitar a favela quando foi baleado, minutos depois da chegada. A Rocinha é uma das favelas ocupadas pela polícia como parte do plano de pacificação. A passagem de ônibus no Rio de Janeiro vai aumentar de R$ 2,75 para R$ 2,95 a partir de amanhã. Em São Paulo, o preço da passagem vai para R$ 3,20. Em apenas 5 meses, o Tribunal de Justiça de São Paulo pagou R$ 87 milhões em auxílio alimentação para juízes, desembargadores e funcionários. Até o final do ano, a despesa com esse item vai a mais de 300 milhões e outros 120 milhões serão destinados ao pagamento de indenizações, férias e licenças-prêmio. Luiz Ernesto Caval é um colecionador de vozes. Há 50 anos, o jornalista garimpa entrevistas e depoimentos de personalidades da política, do esporte e das artes. Os registros, raros e curiosos, agora farão parte do primeiro acervo de áudio da Universidade de São Paulo. Leva aos vizinhos, leva aos amigos, leva aos indiferentes, leva aos desconhecidos, esta voz de quem procura. Em 1961, o jornalista Luiz Ernesto Caval gravou discursos de Carlos Lacerda, candidato ao governo da Guanabara, antiga Rio de Janeiro. Ali começou uma coleção de 12 mil registros de vozes, principalmente nas áreas da política, música e futebol. A voz é um sentimento, né? Vai o coração quando eles cantam, falam, debatem, discutem. E tem muito de alma também. Caval foi um dos fundadores dos Museus da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Vozoteca Leque, nome que faz referência às iniciais dele, foi construída envolvendo muitas viagens para garimpar material. Personagens da história recente não faltam, sem contar as raridades. Consegui, por exemplo, Santos Dumont. Leônidas da Silva, que foi meu amigo. Não é você mesmo o criador da bicicleta? Não me intitulo como criador dela. Por incrível que pareça, o jornalista de 85 anos, cheio de vida,
não gosta da própria voz. É fanhosa, é soturna. E se o senhor tivesse que escolher uma voz para si próprio, qual seria? A mais sonora, mais brilhante é Carlos Lacerda. Rio das acrobacias equestres de Anquises Peri. Depois a mais otimista, alegre, Brasil para frente, isso é Juscelino. Prazer estar em companhia do ilustre senhor vice-presidente Nixon. Agora, voz assim, confessional, para cantar músicas. Aí tem a Marlene Triste. Muito popular entre os chamados disqueiros da Praça Benedito Calixto, onde todos os sábados tem esta feira de artesanato e antiguidades. No bairro de Pinheiros, na capital paulista, o colecionador é elogiado por eles. Está fazendo um trabalho que é para o futuro. A pessoa precisa guardar isso. É memória, né? A coleção foi doada para a Universidade de São Paulo. Pela primeira vez, o Instituto de Estudos Brasileiros recebeu um acervo de áudio. A ideia agora é levantar recursos para digitalizar e catalogar o material, para que depois ele seja colocado à disposição dos pesquisadores e do público em geral. A gente gostaria que as pessoas se interagissem, né, com o acervo. Então a ideia é colocar cabines de som, células de som, onde as pessoas possam ouvir o que tocava na vitrola do seu Luiz Ernesto, vai tocar lá com a gente agora. Sensacional esse trabalho, né? E a seguir, olha, a tecnologia 4G começa a chegar à cidade sede da Copa, mas cuidado, pode ainda não ser hora de investir no smartphone e no equipamento novo. E na China, uma revolução na construção civil. A empresa promete erguer prédio mais alto do mundo em apenas 90 dias. A gente volta já.